Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Queridos, eu quero aproveitar essa oportunidade para falar sobre alguns obstáculos que nos levam a ter medo. Mas que é natural, né? E humano a gente sentir medo. Porque o medo, ele nos alerta e nos protege do perigo. No entanto, o medo, ao longo do tempo, ele pode se transformar em fobias e até doença. Não é verdade? Eu quero te dizer que muitos grandes homens na Bíblia viveram situações assustadoras que levaram a ter medo. Um deles é 1 Samuel, o capítulo 17, a partir do versículo 8. E se quiser, acompanhe comigo. Amém? Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvir as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Vamos pular para o versículo de 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Saul estava falando aqui para Davi. Estava desencorajando Davi. Por quê? Porque o medo não era de Davi. O medo era de Saul. E nisso Saul estava projetando o medo dele, o medo de Davi. Queridos, muitas vezes nós sentimos medo, né? E qual de nós não se sente ansioso e com medo diante de uma situação de incerteza que nós não podemos resolver? Apenas Deus pode resolver. Claro que todos ficamos com medo. Mas muitas pessoas têm mania de projetar situações que está vivendo no outro e não se dá conta. E uma dessas situações é o sentimento de medo. O pavor que Saul teve em enfrentar aquele filisteu, aquele gigante, era tão forte que ele projetou todo esse medo, foi em Davi. Quando ele disse para Davi que Davi não teria condições de lutar contra o filisteu. Porque Davi era apenas um rapaz e o filisteu era um guerreiro. Então, queridos, imagine, Saul colocou todo o seu medo em Davi. Porque, na verdade, ele é quem estava com medo. Mas Davi era tão confiante, era tão convicto da capacidade espiritual dele, que ele não deixou que o medo de Saul o amedrontasse. Ora, o medo era de Saul, que não confiava em Deus, e não de Davi. Irmãos, eu sei que não está fácil viver esse momento de isolamento e de distanciamento social e principalmente da igreja. Eu imagino que para alguns está sendo um tormento. Por quê? Porque a fé pode estar enfraquecida. A motivação pode estar abalada. A sensação que temos é que o tempo não passa, não é verdade? Que está tudo demorando demais para acabar esse tormento. Mas nós sabemos que o tempo é de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes 3, diz assim, que há tempo para todas as coisas. Ou seja, há um tempo para cada propósito debaixo do céu, não é verdade? Há tempo de nascer, há tempo de morrer,
há tempo de plantar e há tempo de colher o que se plantou. Graças a Deus. E com a graça de Deus e com seu misericordioso amor, eu creio que logo chegará o tempo de recomeçarmos a vida normal. Dias melhores virão e seremos mais firmes e mais fortes em Cristo Jesus. Deus está dizendo nesse momento para você: mantenha sua fé firme, não esmoreça. Olha, mantenha a esperança. Exercite sua fé, querido. Você sabia que a fé é um músculo espiritual? E que esse músculo necessita ser exercitado para que ele não se atrofie e não se enfraqueça? Espiritualmente que eu estou falando, claro. Então, a falta de fé, ela nos enfraquece espiritualmente. E sem fé, é impossível agradar a Deus. O que Davi tinha para acabar com aquele filisteu? Apenas a sua fé em Deus. A confiança que ele depositava no Deus dos exércitos. Foi depois que ele contou para Davi o que ele fez com o leão, que a gente pode acompanhar na Bíblia depois, e o que ele usou para proteger as suas ovelhas, foi que Saul decidiu deixar de projetar o medo em Davi e decidiu enviá-lo para combater o gigante. Depois disso, Saul acreditou na experiência que Davi tinha com Deus. Aleluias. Irmãos, é muito importante entender que a experiência com Deus é pessoal, é única, é intransferível. Cada qual precisa ter a sua. Precisamos fazer como Davi, rejeitar qualquer palavra negativa de medo. Querido, traga à sua memória as experiências íntimas que você teve e que você tem com Deus. Eu tenho tantas experiências íntimas com Deus, com o meu Senhor, que eu acho que levaria o resto da minha vida se eu fosse contar para vocês. Eu não deixo que outras pessoas projetem o seu medo, as suas incertezas e até as suas derrotas na minha vida. Não, eu não deixo. E eu quero te dizer mais, que quando eu quero alguma coisa, eu não aceito o não do outro. O que importa o não do outro se eu já tenho o sim de Deus? Não é verdade? Aleluias. Então eu costumo dizer, amados, que o não eu já tenho. Agora eu vou lutar pelo sim. Amém? Eu costumo dizer isso para muitas pessoas. Então eu quero te dizer, não permita que outras pessoas te desanimem. Não permita que outras pessoas te desencorajem. Você nasceu para vencer. Seja você mesmo. Não aceite o não do outro. Se a sua fé estiver abalada, querido, se você está desmotivado, porque não está podendo participar das atividades da igreja, e se o medo está tomando um lugar na sua mente, eu quero te encorajar a manter a esperança em Deus. Às vezes, mesmo conhecendo a Deus, muitas pessoas começam a duvidar da proteção de Deus sobre sua vida. Isso acontece, é normal. Mas nós estamos vivendo um tempo semelhante ao de Noé. E Noé esperou muito tempo para sair da arca, não é verdade? Ele tentou por 3 vezes ver se o dilúvio já tinha passado. Ele enviou 3 pombas para saber se o dilúvio já tinha passado. Mas ele sabia que se saísse antes do tempo, seria pior. Assim somos nós. Os governadores, eles já tentaram liberar as atividades por algumas vezes. Mas eles tiveram que voltar atrás. Por quê? Por falta de paciência. Pela incredulidade do povo. Noé só saiu quando teve confiança de que tudo estava seco na terra. Meu querido, minha querida, está ruim ficar nesse tempo todo dentro de casa? Sim, eu creio, está assim. Mas faça a sua parte.
Faça a sua parte por você, por sua família e pelo próximo. Amém? Nós estamos vivendo um tempo de reflexão, sabia? É tempo de buscar mais a Deus. Eu creio que Deus quer que oremos mais, que busquemos mais, para que muitos dos nossos sejam salvos. Tem muita gente com depressão, tem muita gente sem esperança, tem muita gente dizendo que a vida não faz mais sentido. Você pode não pensar, porque nós somos crentes em Deus, mas tem gente que não crê em Deus que pensa assim. Tem gente que diz que a Bíblia está vazia. Talvez até você mesmo que está ouvindo essa mensagem esteja pensando assim. Mas eu quero te dizer para você não aceitar esse pensamento. Porque mudanças maravilhosas acontecerão na sua vida. Não desista. Deus tem planos na sua vida. Deus tem planos para você, planos para o bem. E não plano de causar que cause aflição. E a Bíblia diz que Deus é capaz de fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. Você sabia disso? Em Isaías 26, ele diz assim: Tu, ó Senhor, dá paz e prosperidade às pessoas que confiam em Ti. Amém? Então, os seus sonhos, os seus projetos, tenha concentração, busque propósito para a sua vida, tenha esperança. Nada melhor do que um dia após o outro. Então, procure viver com propósito. Os homens e as mulheres da Bíblia que mais influenciaram a história da humanidade, eles tinham concentração, eles eram concentrados, eles tinham uma direção. A rainha Esther, por exemplo, quando ela proclamou aquele jejum de 3 dias para a nação, ela tinha um propósito. Qual era o propósito? Convencer o rei em libertar o seu povo. Qual o nosso papel na sociedade e na igreja? Não é libertar e salvar vidas? Eu vejo que muitos pastores estão lutando para que a igreja somos nós, não desanime, não perca fé com essa pandemia, com essa situação que estamos fazendo. Como eles têm se empenhado para que a igreja não seja o que a Bíblia diz em Mateus 24? O que a Bíblia diz em Mateus 24? Que no final dos tempos o amor de muitos esfriará. Que eles vão ter cuidado com isso. Eu sei que não é fácil. Eu mesma, tem horas que me pego desanimada. Meu Deus, como eu tenho sentido falta de ir ao templo. Eu preciso disso. Desse fervor espiritual que os cultos proporcionam. Da comunhão com os irmãos. Eu sei que muitos também sentem isso. Mas, enquanto nós não podemos, todos, aliás, alguns podem, já estão podendo, mas eu não posso, outros, aqueles que não podem, vamos participar mais das lives. Eu abri umas lives aos sábados. Lá nós contamos testemunho, nós nos abrimos umas com as outras, nós cantamos louvores e vamos fazer brincadeiras. Viu, irmã Linda Mara? Prepare mais brincadeira para as lives. Eu gostei muito daquelas que você fez. Pena que eu não pude participar. Porque nesse sábado esse fim de semana eu estava na casa da minha filha. Estava ajudando ela com as crianças. Então não ia dar mesmo para eu participar. Mas nós vamos fazer no próximo sábado. Amém? Queridos, que nós possamos sair dessa crise mais sensíveis, mais humanos, mais conscientes de que precisamos construir pessoas e conquistar legados. Qual o legado que você quer levar quando você se for? Sobretudo, nós precisamos de buscar mais a Deus e ter fé, porque é essa fé
que nos sustenta em tempos desafiadores como o que estamos vivendo. Que nós possamos enfrentar, entender que Deus está no controle de tudo. Amém? Essa é a mensagem que eu tenho para você neste momento. E que o Senhor esteja com você, comigo, com todos, que nós possamos bendizer o nome do Senhor, a grandeza da santidade do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar? Amém. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, meu Pai, para levar essa palavra, essa mensagem àquelas pessoas que estão precisando de ouvir, Senhor, uma mensagem que não tenha que deixar o medo do outro ser projetado nele, Pai. Porque nós temos a nossa própria experiência com Deus. E a nossa experiência é de fortaleza, é de fé, é de esperança e não de medo. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, aqueles pedidos que foram colocados na lista, na relação da igreja, as pessoas que estão acamadas, as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão enfraquecidas na fé, Pai, que o Senhor esteja olhando por elas. Oh Deus, responde as orações, Senhor, colocadas ali, naquela lista de oração. Que o Senhor esteja ouvindo todas, e esteja nos abençoando e nos protegendo de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.